Fala galera, vamos lá, segundão. Queria conversar com vocês. Lembrem que nós estamos caminhando para construir esse parágrafo de argumentação. Vimos os elementos, vimos como é que você vai dispor os elementos dentro desse parágrafo. E agora eu quero te mostrar o seguinte: nós temos que caminhar, dar passos para que nós possamos então aprofundar essa estrutura que é tão importante no texto dissertativo argumentativo. Então, meu brother, eu queria que hoje você pegasse comigo, vocês pegassem comigo, vossas excelências olhassem e analisassem de maneira muito, mas muito profunda como é que nós iremos utilizar uma ideia da filosofia e sociologia para construir o argumento. Então, como é que você vai construir o seu argumento a partir de uma ideia da filosofia e sociologia? Professor, por que isso é importante? Isso é importante porque você vai marcar a competência 2, porque vai dar uma substância, vai dar profundidade ao seu texto. O corretor vai olhar para a sua argumentação e perceber que você consegue estabelecer esses links com as outras áreas do conhecimento, especificamente essas que tratam de aspectos de problemas sociais, de aspectos da vida humana, que são basicamente aquilo que nós analisamos nas nossas redações no Enem. Então vamos conosco, vamos comigo aqui. Então veja que os últimos temas, as últimas propostas que o Enem ele trouxe para nós sobre a democratização do acesso ao cinema, o ano passado, sobre 2018, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Esses temas, eles trazem como causa, origem, ou seja, como fatores que motivam a problematização, o crescimento dessa problematização, a falta de ação do Estado, a falta de uma postura, de uma atitude da sociedade, uma transformação por meio da educação, uma ineficiência legislativa e também, óbvio, a família como a estrutura básica da sociedade. Se você for observar todos esses problemas que aqui estão, eu poderia construir uma argumentação baseada nessas instâncias aqui, nesses agentes aqui da sociedade, que são tão importantes para o bom funcionamento da sociedade. Mas, meu brother, e aí quando você olha essas causas, o que eu preciso então fazer? Eu preciso olhar para os repertórios, eu preciso procurar um repertório da sociologia especificamente, ou da filosofia, para ver como é que eu posso fundamentar essa ideia a partir desse repertório aqui, a partir da filosofia, no caso que é o que nós estamos trabalhando, filosofia e sociologia. Lembrando que o fato histórico nós trabalhamos na aula passada, na nossa aula, no nosso vídeo passado. E aí, no caso, o que esse agente, eu preciso só fazer com que o que esse agente deixa de fazer para promover o problema? Essa é a perguntinha que eu devo responder na minha argumentação. Então eu digo que o Estado, ele é o responsável pela falta de democratização do acesso. Então eu digo que o Estado é o quê? Ele é responsável pela falta de democratização do acesso ao cinema no Brasil. Logo, eu tenho que provar isso. O que o Estado deixa de fazer para que não aconteça, que não ocorra a democratização do acesso ao cinema no Brasil? O que ele deixa de fazer? E quem é que diz que o Estado é fundamental? Quem é o filósofo? Quem é o filósofo aqui? Quem que fala sobre isso? Quem é o sociólogo que fala sobre isso? Então eu tenho que pensar nesse suporte aqui e responder essa perguntinha para construir a minha argumentação. Exemplifica, professor? Pois vamos exemplificar, meu brother. Vamos para frente. Então olha bem aqui, ó. Eu cheguei no parágrafo de desenvolvimento, ok? Então eu cheguei no desenvolvimento 1. Vamos lá, eu cheguei no desenvolvimento 1. Tá aqui, desenvolvimento 1. Cheguei no desenvolvimento 1, deixa eu apagar esse negócio, opa, deixa eu apagar aqui para ficar melhor, aí, agora sim, olha aí, cheguei no desenvolvimento 1, e no desenvolvimento 1 eu comecei, vou dizer o que? Olha lá, inicialmente é válido reconhecer que esse panorama é oriundo da carência de ações do Poder Executivo. Veja, olha aí, aquela parte, lembra lá quando nós estudamos os elementos da argumentação? Qual foi o primeiro elemento? Elemento lá, o tópico frasal, não é isso? Você vai construir o seu tópico frasal. Olha a expressão de início, então que indica que é o desenvolvimento número 1.
Quando você passa para o desenvolvimento número 2, lembra que existem outros conectivos que nós vamos utilizar, ademais, outro sim, outro aspecto importante, cabe ressaltar, vale ressaltar. São essas expressões que você vai utilizar para marcar a competência, aliás, para marcar a formação do parágrafo number 2 de argumentação desenvolvimento 2 no caso. E aí você vem comigo, e aí você olha e diz assim, é válido reconhecer que esse panorama é oriundo da carência de ações do Estado. Então quem que está deixando de fazer, quem está deixando de agir para que esse problema continue? Aí eu coloco aqui, ó, as ações do Poder Executivo. Mas quem é o cara? Segundo passo, quem é o cara que fundamenta que o Estado é importante? De acordo com Aristóteles. Então vem aí o Aristóteles, ele vai dizer isso, ó, é próprio do Estado, ou seja, é próprio do Poder Executivo dirigir suas ações para o melhor fim. Então quem que deve agir, segundo Aristóteles, para que a sociedade tenha uma harmonia, para que resolva os problemas, que a sua ação seja com uma finalidade boa? O Estado. Nesse sentido, explica então essa parada. O que esse cara está querendo dizer? Aí nesse sentido, olha o conectivo aí, meu brother, olha o conectivo, ou seja, o elemento relacionador, estou relacionando um período com o outro. Nesse sentido, o pensador atribui ao governo um papel fundamental, preponderante, para suprir as lacunas da sociedade. Olha isso aqui, ó, como é importante, as lacunas da sociedade. Ou seja, o que são as lacunas da sociedade? São os problemas sociais, né? Procurando satisfazer a população a fim de alcançar o bem-estar social. Qual é a função do Poder Executivo? Qual é a função do Estado? É exatamente proporcionar o bem-estar social. Isso acontece? Isso ocorre? Aí o cara vem dizer aqui, ó, no entanto, ele vai dizer que isso não está acontecendo, já que existe o problema da democratização, já que existe o problema da manipulação, já que existe o problema da intolerância, já que existe o problema dos moradores de rua, da falta de educação dos surdos, da violência contra a mulher, já que existe o problema da assistência social, da assistência de saúde, já que existe esse problema, então logo, no entanto, eu vou quebrar isso aqui e dizer que esse cara não está fazendo. Mas o que ele está deixando? O que ele está deixando de fazer? Observe bem essa parte destacada aqui, ó. O que ele está deixando de resolver o que ele deixa de fazer para resolver o problema? O que ele deixa de fazer para resolver o problema? Aí eu vou listar aqui, ó, a falta de construção de escolas especializadas em educação de pessoas surdas, bem como a capacitação de profissionais para atender as necessidades especiais desses alunos, ratificam, já que ele deixa de fazer isso aqui confirma o crescimento da situação incômoda, desse problema, esse cenário de inoperância estatal. Aí eu reforço a minha ideia, ó como é que eu reforço a ideia. Esse cenário de inoperância estatal, já que ele não constrói, já que não constrói escola, já que não traz profissional, então é uma inoperância. Esse cenário de inoperância impede a efetivação da ordem predita pelo filósofo lá, pelo nosso querido filósofo, o que reforça assim a promoção da problemática, ok? Então isso é quando você vai apoiar, veja, você vai construir a sua argumentação, é importante que você tenha isso em mente, meu brother, você vai apoiar a sua argumentação baseando-se em quê? Baseando-se em quê? O Poder Executivo, ou seja, o Estado, o Poder Executivo, né, o Estado, ele não intervém, ele age de maneira inadequada. Quem é que garante isso? Quem que fundamenta isso? Aí eu vou apoiar essa fundamentação num filósofo, num sociólogo. Aqui, o que ele diz? Ele fala sobre a ideia de que é preciso que o Estado haja para se obter o bem-estar da sociedade. Isso acontece? Não, porque nós estamos discutindo um problema. Então ele está deixando de agir. O que ele está deixando de fazer? Escolas especializadas em educação para surdos, número 1. E número 2, ele não traz profissionais que atendam as necessidades especiais desses alunos. Número 2. Então o Estado deixa de fazer essas duas situações. Logo, o que acontece? Essa inoperância do Estado impede a efetivação pelo filósofo lá, né, a que o Estado deve agir, e nesse caso a promoção da problemática ela vai ser contínua.
Entendeu? Essa é a lógica da argumentação quando eu apoio a minha tese no Estado. Thomas Hobbes também vai falar sobre isso. A intervenção estatal é necessária como forma de proteger o cidadão de maneira eficaz. Eu poderia só substituir aqui, ó, iniciativa e tal, poder executivo. Aí vem lá, de acordo com Thomas Hobbes, a intervenção estatal é necessária de forma para proteger o cidadão de maneira eficaz. Então eu só substituí aqui o pensador, no caso, o filósofo lá, né? Então vamos lá, é isso aí que a gente deve fazer. No caso da sociedade, é a mesma coisa, é só você utilizar algo, um pensador ou uma máxima que aborde isso. A mesma coisa também relaciona-se com a educação. Você quer falar sobre a educação? Quem são os teóricos, os filósofos, sociólogos, até mesmo educadores, que falam sobre a importância do papel da educação para suprir as lacunas da sociedade? Aí você pode aqui, ó, vale considerar que a educação é um importante instrumento impulsionador da transformação social. Então, como é que nós vamos erradicar a falta de democratização? Como é que nós vamos erradicar a falta de cidadania? Como é que nós vamos erradicar a falta de pessoas que são todos os dias, de alguma maneira, desrespeitadas nos seus direitos? Pela transformação pela educação. É isso que muitos pensadores acreditam. Nesse caso, nós colocamos aqui o exemplo de Adorno. É só seguir essa mesma lógica lá do parágrafo do Estado. Vale considerar que a educação é um importante instrumento impulsionador da transformação social. Tal perspectiva é confirmada nas palavras de Adorno. A educação tem sentido unicamente como educação dirigida a uma auto-reflexão crítica. Então a educação ela é importante para quê? Para que você possa refletir sobre o seu comportamento, refletir sobre as suas atitudes. Nesse sentido, a escola é um local responsável pelo desenvolvimento humano, tornando o estudante um cidadão capaz de refletir e compreender o contexto que o cerca, principalmente relacionado ao problema da manipulação de dados na internet, o que influenciará na sua noção de mundo. Então, veja, como é que eu posso resolver esse problema da manipulação de dados na internet? Se eu tiver uma educação que trabalhe esse desenvolvimento humano, que mostra a esse cara que ele pode compreender o contexto dele e refletir esse contexto. Então eu vou trazer o cara o quê? Um cara que vai refletir, vai ter uma auto-reflexão crítica. Essas situações, então, para ele vai conseguir resolver. É isso aqui, galera. Apoie a sua argumentação nessas teses, nessas ideias. Educação, Estado, sociedade. Agora, para isso, você só precisa encontrar um filósofo sociólogo que traga a importância desse agente para a sociedade e logo depois você diz o que ela deixa de fazer, ok? É bem simples essa ideia, é bem simples essa construção. Falou, galera? Fica então com essa dica de hoje, com essa aula de hoje, para você construir a sua argumentação de maneira que você alcance a nota máxima e seja um aluno Jedi Arte Cega. Falou? Fiquem na paz.